E aí, Arão Josino, segunda-feira, o governador do estado de Santa Catarina esteve em Blumenau, recebendo os prefeitos aqui da nossa região, e parece que os prefeitos voltaram contentes para suas cidades. Os prefeitos satisfeitos, mas o que mais me impressionou, Dair, foi a disponibilidade do governador ao longo da agenda de segunda-feira. Na segunda-feira, ele chegou em Blumenau muito cedo, já foi para um ato da Prefeitura de Blumenau. Na sequência, esteve no Teatro Carlos Gomes. O evento começou por volta de 9h30, 10 horas da manhã, foi até 12h30, com a prestação de contas dos secretários de Estado e a fala do governador. Na sequência, o governador visitou uma obra. Depois ele almoçou na Associação de Municípios em 10 minutos, e eu tenho absoluta certeza porque eu estava na mesa ao lado reparando isso. Almoçou em 10 minutos, foi para uma sala fechada, recebeu individualmente os 14 prefeitos, ficou na sede da associação até as 9 horas da noite, saiu da sede da associação, foi para um jantar e depois voltou para Florianópolis. Eu fiquei impressionado com a disponibilidade e a energia do governador Jorginho Melo, e durante todo este período, claramente o governador estava ali. Não ficou mexendo no celular, não ficou com conversas paralelas com secretários ou com assessores. Ele realmente parou, olhou nos olhos dos prefeitos para justamente discutir quais eram as pautas prioritárias dos municípios e debater os projetos. E isso acho que é muito importante, né? Quando você tem uma conexão entre o prefeito, entre o município e o governo do estado, você consegue, de fato, debater obras e investimentos que tenham um viés de desenvolvimento. Porque o que acontece com o prefeito, né? O prefeito, ele muitas vezes quer fazer uma obra para resolver a situação de uma comunidade. Perfeito? Mas o olhar do governo do estado, ele não pode ser esse. O olhar do governo do estado tem que ser um investimento que vai trazer desenvolvimento regional. Desenvolvimento para o estado. Por isso que ele é governo do estado. O prefeito, ele tem esse viés. O prefeito precisa aplicar o recurso da prefeitura, o dinheiro do IPTU, o dinheiro do FPM, que é o Fundo de Participação dos Municípios, aquela beiradinha do ICMS. O prefeito tem que usar esse recurso para arcar com o custeio dos cofres públicos, e o que sobra para investimento, ele tem que resolver a vida da população local. Mas ele não consegue muitas vezes investir em grandes obras de desenvolvimento regional, porque ele não tem cofre suficiente para isso. Ao mesmo tempo, não faz sentido, não tem lógica o governo do estado aplicar o recurso numa obra que vai resolver só a situação de 2, 3, 6 moradores. O governo do estado tem que aplicar o seu dinheiro pensando no desenvolvimento regional e de Santa Catarina. E o governador veio com esse olhar. Então, com cada um dos 14 prefeitos, ele debateu e ele questionou. Tá, vamos lá. Essa obra, né, como é o caso da obra Rio dos Cedros Pomerode, né, que o prefeito Jorge Stoff esteve aqui ontem, né? Essa obra, ela vai trazer desenvolvimento regional para o Vale? Ela vai trazer desenvolvimento regional para Santa Catarina? Ela vai trazer desenvolvimento econômico para escoamento da produção e para o turismo? Ok, então ela é uma obra importante para Santa Catarina. Então o governo do estado será parceiro e vai fazer esse investimento. Então foi muito, muito interessante, e foi muito interessante também ver o quanto o governador, ele realmente entende dos custos. Até nós brincamos depois que ele de fato é gerente de banco, né? Que ele vem do banco. Do banco, né? Ele foi do BESC, foi gerente de agência, foi diretor do BESC, e foi muito interessante que ele pegava o projeto, ele botava o olho e ele dizia, não, esse quilômetro aqui tá muito caro, vamos ver aqui, vamos ver lá. E ele foi discutindo com cada um dos prefeitos os valores, inclusive reduzindo consideravelmente cada um dos projetos. Então foi muito saudável, e eu gostei de ver enquanto cidadão. Agora estou falando como cidadão e como jornalista, não como prefeito. Mas eu gostei de ver a responsabilidade do governador em relação ao recurso público, gostei de ver o entusiasmo dele e a responsabilidade com o desenvolvimento regional. O Vale Europeu, nós estamos passando agora por um planejamento estratégico que começou lá em 2022, com o Vale Europeu em Movimento, em que foi ouvida a sociedade civil em relação às prioridades da nossa região. A prioridade número 1 é a infraestrutura, é a mobilidade urbana. Agora, em 2023 e 2024, a ANVE desenvolveu o planejamento estratégico.
A partir de então, nós teremos projetos e investimentos justamente para esses grandes investimentos que pensem a região como um todo. Como eu falei há dias atrás, quando nós estivemos lá em Karlsruhe, na Alemanha, as cidades são muito conectadas. Aqui as cidades ainda não são conectadas. Hoje o jovem lá de Dr. Pedrinho, para fazer a universidade gratuita lá na FURB em Blumenau, ele passa um cortado. Se o prefeito não ajuda com o transporte via prefeitura, ele não tem transporte coletivo para se deslocar. Então, tudo isso o planejamento estratégico destaca, e isso também foi pauta com o governador Jorginho Melo. O que a gente pode perceber também, Arão, que as prefeituras que têm projeto hoje estão tendo mais oportunidade de colocar eles em prática, logicamente que desde que tenha aí os caminhos corretos. Exatamente. O prefeito que tem visão estratégica e tem projeto na gaveta, ele larga muito na frente. Porque o que acontece? Nós temos momentos durante os 4 anos de um mandato, nós temos momentos curtos que você consegue captar recurso. Então, a captação de recurso ela é muito rápida. Ela abre o programa, como por exemplo esse programa, que é Santa Catarina Levado a Sério, abre-se o programa, o prefeito tem que apresentar a proposta, o governo do estado ou o governo federal dá o ok, deu o ok, você precisa vencer toda a parte burocrática, desde a assinatura do convênio, publicação em diário oficial, depois o projeto, licitação, papapá. Você tem poucos meses, por quê? Porque nós vivemos eleições no Brasil a cada 2 anos. Então você entra no período eleitoral que você não pode fazer mais nada, por conta da força da lei eleitoral. Então, o prefeito que tem visão estratégica, que sabe o que ele deseja fazer no seu município, o prefeito que se adianta com os projetos e deixa tudo engatilhado, quando abre um programa desses, ele apresenta o projeto, ele tem o ok, ele já licita e ele já começa a obra em pouco tempo. O prefeito que não sabe para onde ele deseja ir, o que ele deseja entregar como legado, ele sai muito atrasado. Dinheiro tem, o que faltam são projetos. São bons projetos. É aquela velha lenda que, de fato, ela existe, tá? Eu vivo isso na prática, na Prefeitura de Ascurra. De fato, quem tem projeto, em algum momento vai conseguir captar recursos. Muito bem, Arão. Uma situação que nós estamos prestes a viver e a conviver, se isso for aprovado, que é mais uma das pérolas aí de projetos que são apresentados pela Câmara dos Deputados, é de nós termos os medicamentos liberados para serem comercializados nos supermercados. Eu me assustei quando eu ouvi essa história. Quem me contou foi o deputado estadual Napoleão Bernardes, encontrei ele na Assembleia Legislativa essa semana, foi ele quem me disse. Odair, há um tempo atrás você chegava em um bairro, em uma comunidade, você tinha ali 2, 3 supermercados, né? Mercados de bairro, aquelas mercearias. Você tinha uma farmácia e olha lá. Agora você chega em qualquer centro de cidade, em qualquer bairro maior, você tem lá 3, 4, 5 farmácias para um mercado. Virou. O que mais tem hoje em dia é farmácia no comércio. As pessoas elas estão cada vez mais usando medicamentos. Nós estamos passando por uma fase em que as pessoas cada vez mais estão se automedicando. E com isso vem a intoxicação, com isso vem uma série de problemas, inclusive psiquiátricos, fruto dessa mistura de medicações. Inclusive existem, estudos, pesquisas científicas de que mostram que grande parte dos casos de demência também estão relacionados à quantidade de medicamentos que a pessoa toma. Existem pessoas hoje que tomam 20, 30 comprimidos por dia. Elas praticamente não precisam se alimentar, né? Porque elas se alimentam de remédio. Só de remédio. E agora tem 2 projetos de lei tramitando no Congresso Federal. Esses 2 projetos estão na Câmara dos Deputados. Projetos de lei que permitem a comercialização de remédios em supermercados. Em supermercado. Você vai lá, bota na cesta e passa no caixa e vai para casa e... Exatamente. Sem buga, como se diz. Exatamente. Tá lá com a tua cestinha, vai lá, pega um papel higiênico, depois pega um cloro, daí pega
uma maçã, daí pega uma verdura, um arroz, e daí vou pegar também uns remedinhos aqui para levar para casa. Paracetamol. Paracetamol, Dorflex, aquelas coisas que a gente gosta de ter em casa, né? O negócio está se perdendo, é preocupante essa situação, as pessoas cada vez mais dependentes de remédios. A pessoa, ela toma remédio para dormir, daí ela toma remédio para acordar, daí ela toma remédio para ter energia durante o dia, daí esse remédio que ela toma para dormir causa efeitos colaterais no estômago, dela já tem que tomar um remedinho pro estômago também, e daí quando você vê, você tá tomando 20, 30 comprimidos por dia, e a junção desses comprimidos te gera problemas sérios, a ciência já explica isso, e você vai passando por cada médico que você passa, você vai ganhando uma receita, né? Só que você não conta pro médico que você já tá tomando o remédio, aí você vai só somando. E agora, esse projeto de lei tramitando, esses projetos, são 2 projetos tramitando na Câmara dos Deputados, e a gente sabe que existe por trás disso um interesse muito grande da indústria farmacêutica. A gente sabe que o lobby do Congresso Federal é muito forte, muita gente interessada em um projeto. Imagina a movimentação econômica que isso não vai gerar. Então a gente precisa ficar atento. Acho que tudo tem limites, né? O Congresso tem que ter uma responsabilidade também com o bem-estar das pessoas. Vamos valorizar mais qualidade de vida, vamos valorizar mais atividades físicas, vamos trabalhar muito essa questão da saúde mental, né, da inteligência emocional. Nós precisamos de pessoas mais preparadas para enfrentar os desafios do dia a dia, e vamos ter um pouquinho de responsabilidade. Muito remédio não faz bem para ninguém, não. Pois é, tá aí. E aí o nosso Congresso Nacional com esse tipo de projeto, mas como você falou, tem muita pressão por trás de uma situação como essa para que seja aprovado. E é muito provável, né, que a gente sabe qual é o peso do poder econômico da indústria farmacêutica, e muito provável que um projeto como esse avance e seja aprovado. E aí nós percebemos mais uma vez a importância de termos um Congresso, de termos deputados federais e senadores que tenham responsabilidade naquilo que votam, né? Uma decisão de um deputado federal e de um senador pode ajudar ou prejudicar em grande escala a população brasileira. Então, por isso, cada vez mais buscar representantes políticos que tenham clareza, que sabem o que estão fazendo lá e que não se vendam. E eu não uso a palavra se vendam em questão financeira, não é isso, mas se deixem levar por interesses de nichos ou grupos econômicos. Arão, um abraço para você, até amanhã no Combinado. Aliás, amanhã Arão Josino estará apresentando o Repórter Cultura também, das 7 às 8 da manhã. Vai fazer um combinadão amanhã. Você quem manda, você é o chefe do jornalismo, Odair. Eu faço o que me mandam. A gente vai combinar. A gente vai combinar daqui a pouquinho. Amanhã o Odair tá de folga, vai pra capital, vai pra Florianópolis, vai pra praia. Exatamente. Estaremos no ar a partir das 7 horas da manhã, é claro, com informação, com notícia, prestação de serviço. E amanhã o Combinado com um tema muito importante, que é doação de sangue. Amanhã a gente vai falar com o EMOSC sobre a importância da doação de sangue. Vamos ouvir alguns depoimentos de pessoas que doam sangue. Então acompanhem, participem. Estaremos aqui amanhã das 7 às 9 horas da manhã na programação da Cultura.